Começando mais uma reunião. Pode começar. Boa noite. Nós estamos começando mais uma reunião do Clube de Leitura. É, Boa noite para todo mundo que está presente. Muito obrigada mais uma vez pela presença gostosa de vocês. Mais um sábado. E a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Alguém quer fazer uma rápida explanação sobre o livro, sobre o, o contexto? Tiago, você pode me ajudar nisso? Sim. Então, gente, é um livro clássico do século XIX e a gente sabe que naquela época a Inglaterra vivia um conservadorismo muito forte. Então, o contexto da época era o pior possível para o autor, que era homossexual. E para quem lê um pouco sobre a vida de Oscar Wilde, sabe que ele teve uma esposa, ele teve filhos, mas ele manteve relações com outros rapazes de forma escondida. E o fim da vida dele não foi muito, assim, acho que não foi o fim que ele merecia, né? Foi um fim horrível para ele. E acho que para qualquer ser humano, na verdade, ninguém merece o que ele passou. E o livro fala sobre um rapaz que é muito bonito, é tido, né, como o homem mais bonito que vocês podem imaginar. E em determinado momento ele se dá conta dessa beleza que ele tem, porque antes ele não sabia disso, ele não reparava nisso, ele não enxergava a sua própria beleza, e aos olhos dos outros ele enxergou isso, aos olhos de dois rapazes, né, com que ele se relacionava, e a partir disso ele ficou um pouco melancólico por descobrir que ele ia deixar aquela beleza ao envelhecer e que aquela beleza seria conservada no quadro. Então foi aí que ele falou que quem dera ele pudesse permanecer daquela forma e o quadro passar pelas consequências de sua vida, dos atos que ele fosse fazer ao longo de sua vida. Então, o livro é um desenrolar dessas ações de Dorian Gray e é isso, vamos discutir o que, é que ele faz aí ao longo de sua vida. Então vamos começar, né, a conversar sobre este livro pitoresco, de escritor mais pitoresco ainda. Eu acho que primeiro, antes de mais nada, eu acho que seria legal se a gente conversasse um pouquinho sobre o prólogo, que esse prólogo é famoso. Vocês leram o prólogo? O prólogo que ele fala. Eu não li, mas é curtinho, né? É curtinho, é. Eu posso ler aqui. Deixa eu ver. Eu li o prólogo. Não. É interessante porque ele deixa bastante explícito o movimento no qual ele estava. Obrigada, Tia. O movimento no qual ele estava inserido, que era do esteticismo, aquela coisa de que a arte é pela arte e que a arte ela não tem um papel social, ela é inútil e é por ela mesma. E aquilo me chocou quando eu li a primeira vez. Eu fiquei. Vocês querem que eu leia aqui? Para quem não leu? E para mim também, que eu não li. Lê aí. Tá no, é o que tá no final do livro, é Ti? Tá no final, o prólogo tá no final. O prefácio tá no final, era pra estar no início, né? Mas enfim. É porque eu O vi que prefácio. da edição da gente tem um negócio gigantesco. Aí eu falei assim, gente, então não é esse não. Pequenininho, não é esse não. É o prefácio que ele escreveu. O artista é o criador de coisas belas. O objetivo da arte é se revelar enquanto esconde o artista. O crítico é aquele que pode traduzir de outro modo ou em novo material sua impressão de coisas belas. As mais elevadas e as mais baixas formas de crítica são uma expressão autobiográfica.
Aqueles que encontram significados feios em coisas belas são corruptos e não possuem nenhum encanto. Isso é um defeito. Aqueles que encontram significados belos em coisas belas são os cultos. Para esses há esperança. Os eleitos são aqueles para quem as coisas belas significam apenas beleza. Não existe um livro moral ou imoral. Os livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo. A aversão do século XIX ao realismo é a raiva de Caliban por se ver no espelho. A aversão do século XIX ao romantismo é a raiva de Caliban por não se ver no espelho. A vida moral de um homem é tema do artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de um meio imperfeito. Nenhum artista deseja provar nada. Até as coisas verdadeiras podem ser provadas. Nenhum artista tem simpatias éticas. Uma simpatia ética num artista é um imperdoável maneirismo de estilo. Nenhum artista é jamais mórbido. O artista pode tudo. O pensamento e a linguagem são para o artista instrumentos de uma arte. O vício e a virtude são para o artista matéria-prima para uma arte. Do ponto de vista da forma, o modelo de todas as artes é a arte do músico. Do ponto de vista da emoção, o modelo é o ofício dos atores. Toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Os que mergulham abaixo da superfície o fazem a seu próprio risco. Os que leem os símbolos o fazem a seu próprio risco. É o espectador e não a vida que a arte de fato espelha. A diversidade de opiniões sobre uma obra de arte mostra que ela é nova, complexa e vital. Quando os críticos não se põem de acordo, o artista está de acordo consigo próprio. Podemos perdoar um homem por fazer alguma coisa útil, desde que ele não a admire. A única desculpa para se fazer algo inútil é admirá-la intensamente. Toda arte é bem inútil. Eu Eu comecei a entrar amei. em parafuso. Comente, Tiago. Eu Arte inútil, gostei, gente, desse comente. prova. Oh, meu Deus. Deixa eu ler esse comentário. Sim. Enfim, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês que estão assistindo aí, aqui não seja eu, Sara, Rebeca e Karen, vocês querem falar alguma coisa do prólogo? Bota João pra falar, gente, que eu tô ligada que o João tava ansioso pra ler esse livro, quero saber qual foi a opinião dele, em especial desse prólogo aí. Gente, olha só, eu não vou negar, não. A ideia que eu tinha de Dorian Gray é que quando eu começasse a ler, ia ter, sei lá, um pacto com o diabo, um negócio assim, sabe? Oi. Não tô ouvindo, cara. Tá fechado também. Desculpa, não era falando, não. É porque eu tava tentando imitar aquele meme do Félix, sabe? Que ele põe a lupa na frente da boca e fala, sexo. Tudo. Continue seu pensamento, desculpa. E daí, e tipo assim, eu esperava, assim, eu não esperava ainda o sexo, o romance gay, antes de ler, porque eu realmente não sabia. Quando eu comecei a ler, eu esperava. O que não rolou, né? Rolou foi morte. Mas eu esperava muito de que fosse um pacto com o diabo, alguma coisa assim, sabe? Ou, é porque ele fez um crime contra os deuses e por isso ele foi amaldiçoado. E, na verdade, eu acho que o prólogo é que diz muito sobre o motivo dele, da morte dele, né? Já dando um spoiler do final do livro. Porque se toda arte é inútil, então qual é o objetivo da vida do Dorian? Sabe? Pra que o Dorian vive, então? E quando a gente chega nos momentos finais do livro, a gente percebe que a vida do Dorian, ela é sem sentido. Porque ele se interessa pelas coisas, mas se interessa por momentos bem pontuais.
é uma chama que se apaga muito rápido, sabe? Então qual é o sentido da vida dele de verdade? O que é que ele faz com esse tempo que ele tem na Terra? Ele mata, ele encontra com prostitutas, ele bebe, só, sabe? Eu esperava mais. Oi? Verdade. Isso aí que tu falou foi, nossa, eu não tava nem lembrando disso aí, que eu lembro que na hora que eu tava lendo, ele falando, ai, teve um momento que eu me apaixonei por brocados, aí depois um momento que eu me apaixonei por música, aí um momento que eu me apaixonei por, sei lá, outra coisa lá que ele fala, pintura. Aí todos os momentos tem todo o período da vida dele, tem um período que ele é super apaixonado por alguma coisa. E acho que essa é a palavra certa, paixão. Acho que ele nunca chegou a amar nada. Ele se apaixona e a paixão some, né? Acaba, chega um momento que para. E não é tão simples como o amor. Eu acho que aquilo lá do. Aquela situação dele com Sylvain, quando ela não atua bem, aquele momento, ou a forma como ele trata ela, eu fiquei assim, gente, você não disse que amava? Como assim? Como assim? Porque você realmente, então, você não amava. Não, e uma coisa que eu achei interessante é que acho que a gente pode fazer até um paralelo com o Morro dos Ventos Uivantes, com toda aquela questão do amor e conseguir amar, e será que fulano de fato ama? Será que fala alguma coisa? Eu acho que ele pode não conhecer o amor, mas ele conhece a devoção. Eu acho que ele tem absoluta devoção com o Harry. E eu acho que o pacto do livro é com o Harry. Porque, para mim, o Dorian Gray, ele era como se fala no início, sabe? Ele era meio fútil, meio raso, vou colocar dessa forma, porque é a forma que eu vejo ele, mas ele seguiria um caminho que não teria tantas coisas, tantas envolvências. Para mim, ele é representação, tanto que o Harry fala isso, né? Que o Dorian é um experimento científico, que ele experimenta cientificamente nas pessoas. Para mim, o pacto dele é com o Harry. Para mim, o Harry ali é a representação da sociedade inglesa. E ele mostra todas as opiniões da sociedade inglesa. E o Dorian é tipo assim, é o homem quando entra na sociedade inglesa, sabe? Porque também, tipo, eu leio muito romance histórico. Eu sou absolutamente apaixonada. Então, para mim, o impacto desse livro foi bem grande, assim, vou ser sincera. Assim, não vou dizer absolutamente enorme, mas eu entendo por que chocou tanto. Porque ele narra escancaradamente, o que pra gente não é escancaradamente, mas pra que a época era, coisas que, tipo assim, antes as pessoas viviam muito no campo, na sociedade inglesa, elas viviam muito no campo, e aí você tinha o que eles chamam de season, né? Que seria a temporada social. E aí eles passavam 3 a 4 meses e depois retornavam para o campo. E você tem a introdução, uma marca na vida dos jovens, principalmente das meninas, mas dos rapazes também. Os rapazes é quando eles saem de Eton ou de Cambridge, os que decidiram ficar mais um tempo na escola, e as meninas é quando elas debutam e elas entram na sociedade. Então, para mim, aquele momento é a entrada do Dorian na sociedade, quando ele vai para a asa do Harry, sabe? Então, para mim, a crítica foi assim, nossa senhora, as coisas que ele falava, eu falava, meu Deus. Eu não vou dizer que eu amei esse livro, eu fui muito neutra com relação a ele, sabe? Não é um livro que eu vou dizer assim, nossa, odiei, nossa, amei. Não, eu simplesmente assim, li, que vou ser sincera. Porque ele despertou sentimentos tão ambivalentes em mim que é um livro que eu li e vou deixar lido, sabe? Mas eu acho que ele teve um impacto muito grande e eu entendo por que ele teve esse impacto. Eu pensei nisso ao longo da leitura, porque João disse que estava esperando algo, né, que não encontrou aqui. E pelo que eu já tinha ouvido falar desse livro, eu achava também que teria algum relacionamento homossexual. Só que não tem, né? E eu também já tinha visto alguns comentários de pessoas dizendo, gente, só tem alguns indícios, não tem nada explícito. Então eu já cheguei preparado, né? Sabendo que eu não ia encontrar nada disso aqui. Mas aí eu pensei justamente nisso que Sarah falou. Na época desse livro, que o livro foi lançado, 1890. Gente,
Imaginem o choque que foi esse livro naquela época. Deve ter sido. E é por isso que eu tenho agora um pouco de admiração pelo autor, porque ele teve coragem de fazer isso. Ele falou muita coisa que estava assim, para o moralismo da época, aquilo ali foi horrível, né? Sendo que ele foi condenado, né, por conta disso, e o livro foi usado como prova, né? Um trecho aqui do livro foi usado como um questionamento, se o que está aqui se reflete também na vida dele. E é uma coisa absurda, né? Você pegar um livro de literatura para poder usar como prova num tribunal, mas é o que aconteceu. Então, eu fiquei pensando nisso o tempo todo lendo esse livro, porque para a gente não tem, né? A gente sente falta de um romance homoafetivo, mas naquela época, os indícios também, né? Porque ele deixa várias assim, reticências, né? Nas ações dos personagens. E se você conhece um pouco da vida dele, você entende que tem muita semelhança, até mesmo com o próprio Dorian. Então, eu achei, assim, o afronte foi maravilhoso, né? Naquela época. Eu diria que é justamente isso. A gente até falou no grupo, né? Não tá escrito, mas ninguém pode provar que não rolou, sabe? E o tanto de, digamos assim, de tempo que os dois passavam juntos, que o Harry e o Dorian passavam juntos, e saíam para jantar, e saíam para ir no teatro, e estavam os dois juntos na biblioteca, e a esposa de Harry deixou ele, quem foi consolar foi Dorian, sabe? Então, tipo, são esses pontinhos que quando a gente vai colocando na lupa, como o cara estava fazendo meme, quando a gente vai colocando na lupa, a gente enxerga que tinha um romancezinho ali, sabe? Talvez não um romance como existe hoje, mas um romance do tipo de um envolvimento um pouco mais profundo. Porque tem muito disso de que, tipo, assim, hoje a gente entende o romance homossexual como um romance comum, como se fosse o mesmo peso de um romance heterossexual. Mas nas sociedades antigas, não necessariamente na vitoriana, mas por conta da época vitoriana querer muito parecer, de trazer essa coisa do grego, do romano, do ideal do ser humano, tem muito disso de que a mulher ela é para procriação. É tanto que você vê isso no livro, quando o Harry se refere à esposa dele. A gente não se vê. Ele fala que eles não se veem e que eles passam um dia longe e que no final do dia é que se encontram e que compartilham o que foi o dia. Eles não se veem. Sabe? Ela tá ali como obrigação social. Ele precisa se casar, ela precisa se casar. É uma obrigação que os dois têm e eles precisam ter filhos. Só. Mas quem tem uma conexão mais profunda é o Dorian, sabe? É, é por isso que eu vejo muito da frase homem para diversão, mulher para procriação. Porque quem tá se divertindo, né, com o Harry é o Dorian. Sim, inclusive eu ficava tipo, eu marquei em vermelho todas as vezes que eles citavam mulheres, ou então o papel da mulher, e todas as vezes não é nada que, tipo, que exalte a mulher, o papel da mulher, é sempre no sentido de a mulher é emoção, a mulher não pensa, a mulher não é intelecto, a mulher não é cultura, a mulher não tem genialidade. Quando ele fala de Sylvain, ela tem genialidade, ele, genialidade? Que genialidade que ela tem? Como assim? Ele não conseguia conceber a, a, a possibilidade de a mulher ser um gênio. Ai, eu queria tanto que ela tivesse atuado bem, só pra esfregar na cara do Harry e falar assim, toma aí, tá vendo? Ela é um gênio sim, como eu queria que ela tivesse feito isso. Fiquei tão triste do jeito das coisas que aconteceram. Porque, assim, vocês estavam falando sobre expectativa.
te falou que ele tinha uma expectativa, mas depois ele desconstruiu essa expectativa quando ele começou a ouvir comentários sobre a escrita real do livro. E eu tinha uma expectativa por conta do preconceito de eu já ter assistido um filme, uma representação do filme. E agora, a gente estava conversando mais cedo, e eu percebi que esse filme era, na verdade, uma adaptação do livro que foi modificado. E eu fiquei tipo, gente, então faz sentido a minha decepção, porque é outro livro. Então você não pode comparar uma coisa com outra. E nessa versão, essa versão aqui que eu li, que foi indicação do colega, esqueci o nome dele agora. Esse livro, gente, tem umas notas que eles colocam as letras. Aí tem as notas com os números que eles fazem nos comentários, tem as notas que eles colocam letras. Aí eu fiquei assim, que zorra esse negócio de letra. Aí eu ficava tentando, chegando na parte dos comentários, que tinha os números e não tinha as letras. Falei, deve estar lá no final do livro. Eu peguei e terminei o livro. Aí eu fui ver o que era essas letras lá no final. E as letras, eles colocavam, o comentarista colocou as letras para indicar os momentos em que foi modificado o livro foi adaptado. E o livro foi modificado total e completamente. Você chegar no final aqui, você lê as letras, eles mudavam frases, eles omitiam diálogos, omitia frases, colocava diálogos, modificava várias coisas. Tem uma cena mesmo em que Harry tá conversando no primeiro capítulo, ele tá conversando com Basil, aí ele fala sobre os casamentos, né? Isso me lembrou muito essa sua fala, João, quando você tá falando de diversão e procriação. E ele tava falando, Harry fala que, eles nem veem as suas mulheres, uma coisa dessa. Eles não vivem com as suas mulheres, acho que isso tá escrito. Eles não vivem com as suas mulheres, falando sobre os homens, né, da sociedade, que não vivem com as suas mulheres. Aí, então, na adaptação, eles colocaram, eles não vivem corretamente. Aí eu fiquei assim, gente, eles escreveram outro livro total e completamente diferente. Que isso, velho, muito doido. Eles o quê? Eles escreveram um livro total e completamente diferente. Porque só de mudar essas palavras, eles mudam o significado de tudo. Mudam o significado de tudo. Sim. Nos comentários. Mas nessa parte da substituição foi o quê? Sim. Tem assim, um diálogo. Deixa eu ver se eu acho. Harry tá falando sobre os homens da sociedade. Aí ele fala, eles não vivem com as suas mulheres. Aí na adaptação, eles colocaram, eles não vivem corretamente. Sim. Que muda totalmente o modo, muda o sentido, né? Sim, Primeiro verdade. que botam junto que falou, né? De correto e incorreto. E modifica, né? Em tese, o sentido que tá sendo. Eu queria ouvir um pouco os comentários de Beatriz. Manuela disse que não leu. Então, Aí eu tô mais ou menos com vocês. Eu tava, tipo, igual o João, eu tava esperando, assim, uma coisa, tipo, meu Deus do céu, que é isso? Tipo, magia por trás de tudo, sabe? E aí, tipo, eu fiquei meio, assim, tipo, decepcionada, assim. Não decepcionada, tipo, meu Deus do céu, mas, tipo, não foi o que eu estava esperando. Mas, tipo, eu gostei do livro, tipo, de como foi. Eu achei ele um pouco arrastado, tipo, com as conversas, tipo, eles filosofando. Tanto que eu demorei muito pra ler, tipo, muito mesmo. Mas, tipo, não sei o que acrescentar, assim, mas essa foi a minha percepção do livro. tem mesmo, né? Tem mesmo umas conversas bem filosóficas, de não sei quantas páginas, uns diálogos enormes, umas falas que tomam a folha toda, e fala de Julieta, fala de Desdémona, e vai lá e volta, enfim. Eu ficava nessa parte, Oscar Wilde, eu já entendi, você é inteligente. Vamos voltar para a história. Você fala assim, querido, você tá achando que todo mundo. Mas assim, foi escrito pra sociedade da época, né? Então, todo mundo lia Shakespeare, mas dá pra entender, né? Ok. Mas assim, tinha um capítulo todo. É um capítulo todo só de divagação, de
um que tem a Dorian falando sobre as aventuras dele. E é justamente nessa parte que ele fala aquilo que o João falou, das paixões, e que se apaixonava por isso, e depois se apaixonava por aquilo, depois se apaixonava por isso, depois se apaixonava por isso. Eu ficava assim, meu Deus. Aí teve a parte que ele ia pra casa dele e ele ficava olhando os quadros na parede e ele ficava lembrando das histórias da vida dos seus ancestrais. E ele comparava com a vida dele. Ele, ai, eu tenho sangue de fulano correndo nas minhas veias. Eu falei, óbvio, eles são seus ancestrais. É óbvio que você tem sangue dele correndo nas suas veias. Eu tinha umas coisas assim que eu ficava achando assim, pelo amor de Deus. Só tinha uma coisa assim no capítulo que eu achei interessante. Foi quando ele tava falando do quadro envelhecendo. Eu falei assim, isso é interessante, porque eu, sinceramente, eu tava lendo assim, ó. Eu lia, dava vontade de voltar e de pular a página. Aí eu fazia assim, e depois, não, Rebeca, eu tô pegando a cara e voltava. Aí eu ia e voltava pra terminar de ler esse capítulo. Aí depois, quando eu cheguei nessa parte, eu falei assim, ainda bem que eu não pulei, porque essa parte é legal. Deixa eu ver a fila aqui, gente. Quem é? Sou eu, né? Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu dei 4 estrelas de 5, né? Eu falei lá no grupo, aí Karen ficou curiosa para saber por que eu dei 4 estrelas. Então, foi isso. Esse é um dos motivos que eu não dei 5 estrelas por causa dessas conversas, assim, eu achei exagerado. Eu achei mais do que devia, né? Enfim, não sou ninguém para julgar, mas o meu gosto é que não tivesse tanto assim, acho que não foi necessário. E outra coisinha foi o final, quando ele chama aquele rapaz lá, que a Rebeca até falou aqui antes, que é o Alan Campbell, para sumir lá com o corpo do Basil. E eu fiquei desesperado, voltando para procurar quem é esse rapaz que eu não estou lembrado desse nome. Não, gente, não, eu fiquei muito, muito irritado na hora, porque eu estava voltando para procurar. Eu acho que eu passei folha por folha desse livro e eu não achei. E aí eu fui procurar na internet depois, quem é? Aí depois eu vi que aparece só no final do livro, realmente. Só aparece no final do livro. Então, assim, um personagem saiu do nada para vir fazer uma coisa e depois vai embora, né? Depois se mata. É claro que existe as questões, né? Porque o que é que os unia no passado e tudo mais, as questões. Mas eu achei que jogou lá um personagem qualquer, sabe? Que não teve trabalho antes no livro e depois saiu de cena e ficou por isso mesmo. Eu vou discordar um pouco. Pois eu sinto que eu tenho o papel de discordar. Já dizia amanhã que eu sou do contra. Eu gosto que Thiago fala assim, não, mas quem sou eu para julgar, né? Depois de tipo, passar meia hora tacando pau no livro. Adoro. O que eu acho é que, assim, sobre os diálogos, eu acho que eles parecem muito chatos, de verdade. Mas que eles adicionam uma nuance no livro que sem eles a gente não teria. Que é de dizer que o Dória, ele realmente ele tá atrás da beleza. O foco dele é a beleza. Até o momento onde ele conhece o Harry, antes de ele conhecer o Harry, no caso, quando só conhecia o Basil, ele sabia que ele era bonito, porque o Basil sempre falava isso, né? O Basil tava tarado no modelo dele. Mas ficava por aí. Ele tinha os interesses de um jovem de seus 17 anos, 18 anos. Acho que era essa a faixa etária dele na época. Mas, quando ele conhece o Harry, os interesses dele mudam. Porque ele completamente muda. E ele passa a buscar a beleza,
o que é a beleza e será que eu consigo quantificar o que é belo? E será que o que é belo só para mim ou é belo para todo mundo? Existe um conceito universal de belo? Eu acho que essa é uma discussão que existia muito, principalmente por causa da escola artística a qual o Oscar pertencia, e que eu acho que também porque eu consegui perceber por causa das discussões que a gente tem sobre isso na faculdade, mas que ele realmente ele estava atrás de saber o que era belo e talvez se ele se encaixava no que era belo e se beleza era só o externo ou se contava também o interno, né? Porque ele ficava sempre se perguntando eu sou bonito, eu sou belo, todo mundo me admira, mas tem o meu quadro lá que não me deixa dormir, sabe? Tem a degradação da minha alma que me faz acordar toda madrugada. Então será que sou belo? Sabe? Eu acho que é aquele capítulo inteiro onde ele discute a beleza, o rei que tinha um cavalo, e o cavalo branco, com a cela cravejada de pérolas, não sei o quê. Elas reforçam essa ideia de que o Dorian estava sempre atrás do Belo. Quando ele passa pelos quadros, ele está sempre atrás do Belo. Quando ele passa pelo brocado, ele está sempre atrás do Belo. E ele quer sempre entender o que é belo de verdade. Ele passa pela música, e que inclusive são falas bem xenofóbicas que ele coloca no livro, de que as sociedades primitivas tem uma música que por mais que seja encantadora, não é bela de verdade. Ele encanta só ali naquele momento. Mas quando ele quer ouvir algo belo, ele volta para os artistas cultos da Europa. Então eu acho que tem muito disso. E. Ai, qual era outra coisa que eu ia falar, meu Deus? Eu me enrolei, me passei. Podem fluir, eu vou lembrar e eu falo. Acontece, João. Eu também já tava até esquecendo. Eu já tava tipo assim, nossa, João, que ponto de vista legal. Poxa, que massa. Eu já tava tipo, o que eu ia falar mesmo? Eu tava viajando. Mas eu lembrei que era comentário o negócio lá do Alan. Rapaz, com relação a esse ao. Vou fazer vou falar duas coisas. Depois vou deixar o negócio do Alan pra depois. Com relação a isso, você tá falando, nossa, muito bom. Eu não tinha pensado por esse. É porque assim, tava tão maçante, eu tava com vontade de rasgar o livro, tacar na cara de alguém. Aí eu falei assim, Mas por esse lado, realmente. Sim, com relação a Alan. O que me deixou um pouco. Na verdade, o que me decepcionou na história não foi nem isso de, tipo, eu tava aquilo, sexo, droga, rock, roll, blá, blá, blá. Não foi nem isso que me decepcionou. O que me decepcionou foi o desenrolar. No sentido de, acontece quase nada no livro. Eu pensei que ia acontecer mais coisa, eu pensei que ia ter mais coisa, não acontece quase nada. Aí eu fiquei assim, poxa, que chato, só tem diálogo, só tem, na verdade, não é nem diálogo, divagações. Não tem muito acontecimento. Por exemplo, aquele capítulo em que Oscar fica. Oscar, gente, estamos íntimos, tá? Eu faço pra vocês. Aquilo quando ele tá falando sobre esse capítulo que ele fica divagando sobre os ancestrais e sobre as coisas que ele fazia, etc. E até o próximo, quando fala que as pessoas estão se afastando dele porque ele se tornou um homem devasso e a fama dele tá assim absurda, o pessoal, todo mundo quer se afastar dele, etc. Eu queria que ele me mostrasse isso. Eu queria que ele me mostrasse ele entrando numa sala e os comentários e os sussurros e as pessoas saindo. Eu queria que ele me mostrasse ele viajando pra ele em Veneza, acontecendo isso, acontecendo aquilo. Eu queria ver essas coisas. Eu não queria só saber o que aconteceu, eu queria ver. Eu gosto muito de autores que são mais. Eu não sei, que contam, não é nem que descreve, mas que contam o que está acontecendo, que mostra pra gente, aconteceu isso. Eu acho isso muito legal. E outra coisa que me incomodou também foi certas decisões de enredo. E uma decisão do enredo que me incomodou bastante foi esse negócio do Alan. Foi o que eu tava falando mais cedo, que é uma espécie de Deus Ex Machina, só que não é um Deus Ex Machina absurdo, em sentido de sei lá, ficção científica, fantasia, sobrenatural, etc. Mas é um Deus Ex Machina no sentido de surgir um personagem do nada
que nunca foi citado. Tudo bem, nunca foi citado porque ele aparece na vida do Dorian naquele capítulo ali, que o personagem só tá descrevendo, o autor tá descrevendo as coisas que aconteceu, falando das coisas que aconteceu, só que ele não cita nomes, ele só fala que aconteceu. Então, em tese, Alan surgiu naquele momento ali na vida do Dorian. Só que acaba que não cria, eu não sinto simpatia pro Alan. Eu não sinto simpatia quando ele morre, porque ele surgiu somente para cumprir um papel na trama que foi se livrar do corpo de Basil. Simplesmente isso. Para mais nada. Ele não teve nenhuma outra funcionalidade a não ser se livrar do corpo de Basil. O segundo ponto. A gente pode até argumentar, mas tinha que ter o personagem pra gente ver aquela outra faceta do Dorian, chantageando uma pessoa, o que a gente tinha naquela carta, etc. Isso aqui, assim, sim, essa cena é muito legal, essa trama é bem legal. Só que poderia ter acontecido em outro momento, poderia ter acontecido com outro personagem, um personagem que a gente tivesse mais intimidade, sei lá, com o próprio Basil, ou com o próprio Harry, sei lá, em algum outro momento. Ou com algum outro personagem que fosse construído ao decorrer do livro. Então, esse negócio dele surgir, acho que seria muito mais interessante se o próprio Dorian tivesse que se livrar do corpo de Basil. Como é que ele ia fazer? Aí, é nisso que eu fico um pouco decepcionada, porque no filme que eu assisti, que Dorian Gray é interpretado por Ben Barnes, se eu não me engano, é ele que se livra ele mesmo que se livra do corpo. Ó, tu viu? João. Não, o meu comentário foi do Ben Barnes. Creme de la creme. Sim, exatamente. Então, nesse filme, foi justamente o filme que Karen tava falando, porque acontece isso no livro que é adaptado. Eu falei, nossa, acontece isso no filme. Então, o filme foi baseado no livro adaptado. Eu não sei se essa cena de Dorian se livrando do corpo, gente, a cena é tão, assim, tão chocante, que eu não sei se ele corta o corpo do Basil em pedacinhos, eu não sei se ele só dobra o Basil, mas ele coloca o Basil naquela maleta que ele estava usando no início. Olha que funcionalidade, que genialidade, gente. Isso que é uma trama bem escrita. Você utiliza, não que o filme seja excepcional, né? Mas esse artífice, você utilizar de um objeto que foi citado anteriormente para dar uma funcionalidade macabra para o objeto que pertencia à pessoa que você está colocando lá dentro. Isso, nossa, se eu tivesse feito isso, eu acharia isso maravilhoso. Eu amo quando autores, roteiristas, etc., utilizam do conceito do arma de Chekhov, que eu vivo falando, porque eu acho maravilhoso. De você dar uma funcionalidade para um objeto que apareceu lá no início da trama, ou então lá no meio da trama, para um final. E isso está atrelado a um significado, atrelado a um personagem, atrelado a uma funcionalidade. Eu acho isso maravilhoso. Então, essa foi minha grande decepção com o livro com relação a essas coisas. E tem outra coisa pra eu falar, gente, que eu não sei nem por onde começar. Acho que eu vou esquecer e eu vou me lembrando depois. Deixa eu ver aqui do que é que eu vou falar. Eu vou falar do que eu quero, depois eu comento. Então, falando um pouco aqui sobre o que João disse, sobre a necessidade, né, desses diálogos que eu reclamei. Eu reclamo, mas é meu gosto pessoal, viu, gente? Eu não vou falar nunca que não devia ser assim. Eu não vou falar isso. Mas é meu gosto pessoal. Eu entendo, né? É a literatura aí. Tudo tem um porquê, né? E peraí, gente, deixa eu construir aqui. Tá. Quando eu estava lendo esse livro, complementando o que o João estava falando sobre a questão dele procurar a beleza, né? E ficar filosofando acerca do que é belo, será que isso é belo para mim, para o outro também? Tem a questão também do que é real e do que é irreal, ao meu ponto de vista, no meu ponto de vista. Por quê? Você tem o quadro que é pintado logo no primeiro capítulo, o quadro dele.
o retrato de Dorian Gray e o próprio Dorian Gray. Você tem aquela atriz por quem ele se apaixonou e quase ia casar, mas acabou não se casando. E ela foi representada aqui como uma pessoa que encenava super bem. Ela fazia um show no palco. Ela entertia, tá certo? Não sei. O público. Ela, enfim, todo mundo aplaudia ela, todo mundo gostava da encenação dela, mas existia a atriz e existia também a pessoa em si. E dentre outras questões aqui também, mas eu acho que essas são as principais, que existe uma discussão também do que é real e do que é irreal. Ele sempre cultuou o que era irreal, o que era apenas uma representação, uma mera representação. Ele cultuou o quadro dele, que é uma representação de quem ele é, mas não é ele em si, não é a pessoa ali que está vivendo, é uma imagem que nunca vai se transformar. E a atriz, ele só se apaixonou pela atriz, ele não se apaixonou pela pessoa. Ele se apaixonou só por ela no palco, pelas personagens que ela encenava. Então ele foi, assim, ele fez uma ode a essas coisas que são passageiras, passageiras? Não sei, essas coisas que são apenas isso mesmo, passageiras, momentâneas, o retrato dele, que pegou uma imagem de um momento da vida dele, que ele estava no seu auge da beleza, da juventude, e a outra, a atriz, aquela que fazia excelência, assim, coisas excelentes no palco, mas que na vida, quando ela decide deixar a atriz de lado, a representação de lado, a encenação de lado, ela decide se entregar a ele, né, de corpo e alma, vamos nos casar, eu vou abandonar o palco. Ele sente repulsa dela, justamente, parece, para mim, que ele sente repulsa justamente porque ela quer romper com essa questão do irreal, né, e viver ali inteira só para ele. Então, eu lembro desses dois elementos, o quadro e a atriz. Eu acho que tem outros, mas eu não estou lembrando agora. E o Harry, Sarah falou que é para ela o retrato da sociedade na época. Muito, como é? Não sei, mas assim, me fugiu aqui o adjetivo. Mas, pra gente, eu acho que não só pra gente, para aquela época também, ele era assim. Ó, gente, abrindo algumas exceções aqui, é claro, né? O tempo todo, tá? Do livro. Mas ele é imoral. Existe a moral, existe o amoral, existe o imoral. Ele era imoral. Ele não era uma pessoa sem moral. Ele tinha uma moralidade, mas era inversa ao que a gente entende como comum. Tem várias falas dele que eu fiquei com preguiça. Eu vou assumir para vocês que eu fiquei com preguiça de marcar o livro dessa vez. Ela não tem marcação nenhuma. E não vou achar o diálogo, mas enfim. Ele falava umas coisas completamente inversas ao que a gente concebe como certo, sabe? E não deixava também de ser uma figura, como o Karen falou aí, pitoresca, né? Então, essa eu complemento aí da fala de João acerca do que é belo, mas também tinha muita coisa do que era irreal. E ele sai, né? No fim do livro, ele rompe com isso, né? O quadro, ele passa a ser a representação do Dorian, como devia ser mesmo, o retrato, que não modifica ao longo do tempo, e ele incorpora toda a deterioração. Ó, gente, tô falando rápido demais, vocês sabem, né? Da sua alma. E é isso. Por isso que eu gostei do livro, viu, Karen? Por isso que eu digo que eu gostei. Eu quase dou 5 estrelas, mas não dou. Justamente por causa que teve momentos que eu fiz igual a Rebeca, queria jogar esse livro longe para ele se esbagaçar todo no chão.
Então, gente, eu lembrei o que é que eu ia falar. Se bem que, pera, era eu que tava. Ah, não, era eu mesmo. Ah, tudo bem. Eu... Rebeca falou, e aí eu lembrei. O que eu ia falar que eu esqueci era do Alan, e eu também lembrei outra coisa. Mas vamos de Alan primeiro. Eu não me incomodei com o Alan aparecendo do nada, porque eu entendi que o Alan aparecer do nada, ele ajudou a compor a figura imoral, como o Thiago disse, do Dorian. Porque o Alan é aquele amigo distante, sabe? Que a gente só busca quando precisa. E que ainda assim o Dorian consegue lascar com a vida do Alan, sabe? O Alan tava lá em paz, já tinha esquecido a existência do Dorian. O Dorian descava o Alan, e aí o Alan vai e é ameaçado, né? Porque tem algum segredo ali que não é dito pra gente, de que aconteceu entre ele e o Dorian. E aí, supondo pelo teor e a tensão que tem no livro, eu diria que Dorian e o Alan se pegaram, ou o Dorian viu o Alan se pegando com alguém, até porque a homossexualidade era crime na época, então eu acho que o Alan, ele é homossexual e o Dorian sabe disso. E o Dorian, ele acaba lascando com a vida do Alan, porque o Alan sai tão, eu não vou falar aqui a palavra que descreveria, mas ele sai tão capenga, né, dessa situação, que ele se mata, sabe? Então, ele é tão efêmero na chegada quanto na saída. E eu acho que mostra muito de quão ruim o Dorian passou a ser. A outra coisa, e aí agora é uma coisa muito séria, entendeu? Vou até me ajustar aqui na cadeira, é que a magia do livro, né, o pacto, o porquê o quadro faz, na minha concepção, foi o Basil. O Basil sabia do poder dele, sabia do poder do quadro, e por isso que ele não pintou o outro cliente que pediu para ser pintado. O Basil ele só pintava coisas da natureza, e horizontes, não sei o que, paisagem, e o modelo de Basil é o Dorian. Quando o Dorian sai, não é pintado nunca mais, chega um cliente para o Basil fala isso no livro, que teve um cliente que ofereceu uma pequena fortuna para ele, para ser pintado, e o Basil sabia que ele não era belo o suficiente para ser pintado. Daí que eu assumo que o belo que o Basil cita nesse momento não é o belo externo. O Basil sabia que o quadro que ele pintasse iria refletir a alma, e ele sabia que a alma do cliente dele não era bonita o suficiente para ser pintada. E por isso também que ele pede para ver o quadro do Dorian, porque ele sabe que o quadro reflete a alma, e ele sabe que o quadro iria confirmar ou refutar os rumores que se tinham dito sobre o Dorian. Então, o Basil, ele sabia de tudo. O Basil, ele era realmente um ponto de magia, digamos assim, da história. Ele era o mago. Ele sabia que o livro, o quadro fazia isso. E, enfim, né? Ele era mago somente na pintura, porque morreu. Mas foi esse o ponto de magia de que eu achei que não foi um prato com o diabo, como eu esperava que fosse, porque eu gosto mais dessas coisas assim, né? Esses gostos mais estranhos. Mas o quadro ele também não é, eu não diria que ele é invenção do Dorian ou que ele é aleatório. O Basil sabia. É isso. Durmam com essas. Que eu vi que Sarah tava ali. É Sarah, né? É Sarah. Sarah tava com a cara assim, meu Deus, o que é que esse menino está falando? Meu Deus do céu. Então é isso, durmam com essa. Porque não tem quem me diga que o Basil não sabia. Eu entendo a cara de Sarah, porque Sarah não é fã de teoria. Eu gosto de teoria, eu amo teoria. Inclusive, eu vejo essa teoria. Eu não concordo, mas eu amei a teoria. Porque eu gosto de teoria. Eu gosto de teorizar e gosto quando as pessoas teorizam, que me botam pra pensar. Mas eu não concordo, porque eu acho que foi o que o livro mostrou, sabe?
Mas acho que isso seria bem interessante também, sabe? Eu gostei dessa teoria. Mas eu acho que foi realmente um pacto não verbalizado, não oficial com o diabo mesmo. Foi isso. Eu Mas o que acho eu queria. que faz um pouquinho Sim, de sentido, mas não foi o que queria ter sido passado, na minha opinião. eu acho que não foi porque Se fosse de Tolkien, esquisito talvez, a né? insistência. Faz sentido. Sim. Eu acho que foi esquisito realmente a insistência dele de ver o quadro. Eu acho que foi esquisita a insistência, mas eu entendi que era porque tinha muito tempo que ele não viu o quadro e ele só queria ver mesmo, e ele queria expor o quadro. E eu acho que ele tinha se desapaixonado um pouco de Dorian. Não sei. Eu acho que ele continuava devoto, continuava apaixonado, mas acho que não era aquilo tudo. Acho que não era aquilo tudo. É a alma de fanfiqueira. Olha, alma de fanfiqueiro também. Mas, gente, o cara tava. Eu já vou desligar meu mic, gente. Só cortando. Mas, gente, ele insistiu demais. E o Dória, ele estava idêntico ao dia da pintura, sabe? Então, se ele estava idêntico ao dia da pintura, o Basil ele não queria reviver um passado de quando ele pintou o Dorian, sabe? Porque estava idêntico. Quem estava sofrendo com o tempo era o quadro. Aconteceu, não. Quando ele foi, Oi? quando ele ia ver, quando ele foi para ver o quadro, ele pediu para ver o quadro. Não tinha muito tempo, não. Foi depois da morte de Sibylvain. Então, em tese, não tinha muito tempo. Ele continuava da mesma forma, mas não tinha muito tempo. Ai, gente, a gente não tá realizando. Eu ia até falar outra coisa, mas acho que a gente vamos deixar nas teorias, depois a gente fala outra coisa. Eu queria falar sobre, fazer um comentário aquilo que o Thiago falou sobre as falas de Harry, quão insensível ele é, imoral. E aí eu fiquei tipo, muito chocada com várias falas dele, mas acho que a fala dele que mais me chocou foi com relação à banalização ao suicídio de Sybil. Não só a banalização, mas tipo, nossa, legal, ela se matou. Ela se matou por amor a você, que massa. Ninguém nunca fez isso por mim. Eu fiquei tipo, meu Deus, gente, que absurdo, vocês estão falando sobre suicídio. E tem uma fala que ele fala, que é justamente isso. Alguém se matou por amor a você. Quisera eu alguma vez ter tido tal experiência. Faria com que eu me enamorasse do amor pelo resto da minha vida. Aí outra fala de Dorian. Ela não tinha nenhum direito de se matar. Foi egoísmo da parte dela. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, esse pessoal é Gente, eu achei esse livro perfeitamente problemático. Meu Deus. Tanta fala, tanta fala, tanta fala. Vou desligar meu microfone pra vocês continuarem tendo. E depois eu já não tô nem mais lembrando o que eu ia falar. Ô, Beca, mas talvez esse teria sido o único objetivo do Oscar Wilde, porque não foi como ele disse no prefácio que os artistas eles não têm que ter compromisso com nada, só com eles mesmos. Eles não precisam trazer uma moral da história, um final assim para você refletir. Eles não têm compromisso com nada. E eu queria fazer um comentário sobre o que Tiago falou, né, Tiago, que você falou sobre os motivos pelos quais você gostou do livro. E eu achei muito legal. O que você falou me fez pensar em umas coisas. E olha só, eu acho que eu vou sair dessa reunião gostando um pouco mais desse livro, que era o que eu estava esperando, porque essas lives, elas têm esse efeito de transformar coisas que eu pensava no livro em outras coisas. Eu acho isso muito legal. E o que você falou, principalmente quando você falou da Cível, quando você fala do real e do irreal. E foi uma coisa que começou a, tipo, dar um tique aqui na minha cabeça, porque antes de eu ler esse livro, eu assisti um videozinho introdutório, assim,
falando sobre a vida e obra do Oscar Wilde. E esse vídeo falava justamente sobre o movimento o movimento que ele estava inserido, né, a escola artística que ele estava inserida, que, entre muitas coisas, falava sobre o fato de que eles querem subverter totalmente a moral daquela época. E eles, essencialmente, priorizavam as máscaras à verdade. Justamente o superficial que triunfa sobre a sua individualidade. E no começo eu não tinha gostado muito do modo como o Oscar Wilde quer mostrar isso para a gente no livro. O recurso narrativo que ele utiliza é colocar um monte de referências, né? Literatura, sei lá, música e etc. Vários tipos de expressões artísticas. E no começo aquilo ficava tipo assim, ai meu Deus, lá vem. Mas uma pancada de palavras sobre coisas que eu não entendo. E aí, vamos lá, não sei o quê. E aquilo foi meio que travando minha leitura no começo, mas depois que você falou, me veio o start de que esse foi o recurso artístico dele, para o recurso narrativo dele, para mostrar justamente esses princípios que já estavam, né, enraizados nele enquanto artista, né, enquanto escritor daquela época. E ele faz isso justamente nessa parte que você estava falando da Síbio, que ela quer trazer o Dorian para o mundo real, tipo, vou me desvincular da Julieta, que você achava que eu era, vou me desvincular da... Aí ele fala lá, né, as outras personagens que ela interpretou, e aí aquilo gera um choque nele, tipo, não, eu não quero real, eu quero o irreal, eu quero o fantasioso, eu quero a arte, eu não estou interessado em quem você é, eu estou interessado no que você está propondo para mim enquanto uma fantasia. E isso é um recurso narrativo que enriquece o livro, que eu não percebi antes, mas depois que você falou, eu percebi. Então, ó, já gostei um pouquinho mais. Plantando sementinhas. Eu teorizei. Eu só queria dizer que eu teorizei. É assim, gente. Eu não. Como assim? É porque assim, eu vou explicar. Eu gosto de teorias quando tem abertura para teoria. Então, tipo assim, o autor ele não explicou por que o quadro tem esse poder. Então, aí eu teorizo, porque eu quero entender. Por exemplo, eu teorizo muito, eu passo algumas horas na minha semana conversando com a minha irmã sobre Marvel, sobre o que é que tá por vir. Eu teorizo, eu pesquiso coisas, porque assim, não tá feito. A partir do momento que tá feito, que tá dito, eu paro de teorizar, entendeu? Tipo assim, pra mim não faz mais sentido, já foi feito. Então eu tenho essa minha barreira com a teoria. Como ele não disse, eu teorizei. E aí. Mas Sara, e se, Sara? Esqueceu da série? E se tem que teorizar, minha filha? Faz parte, mesmo estando feito, tem que ter um e se. A nova série, inclusive. Não, agora eu estou ansiosíssimo para ouvir o que é que Sara acha que é o motivo do quadro. Peraí. Eu acho que, na verdade, eu quero discutir o poder do quadro, né? Que ele consegue pegar tudo. Para mim, o poder do quadro é o amor que o Basil tinha quando pintou ele. Porque o Basil fala que aquela pintura representa a alma dele. E você consegue ver o amor que ele tinha pelo Dorian. E para mim, é esse amor que ele tinha pelo Dorian que vai dar esse poder de conseguir que a alma do Dorian fique presa naquele quadro. Para mim, é esse o poder do quadro. E aí, eu acho muito interessante é que, conforme cada vez mais vai ficando feio o quadro
conforme mais feio vai ficando o quadro do Dorian, mais distante o Basil fica. Porque quando ele vai... A última vez que ele vê o Basil, né, que depois ele vai matar o Basil, ele fala, ele tem a narração, ele olha assim e fala, nossa, esse é o Basil, tem tanto tempo. Ele se distanciou, eles não eram mais amigos, eles não tinham mais relações. E eu acho que isso também influencia no porquê no porquê o quadro vai ficando tão ruim, sabe? É como se, tipo assim, o Basil, ele representasse um Dorian que, além de belo e jovem, era também mais puro, porque ele conhece o Dorian quando ele era mais puro, ele apresenta o Harry, e conforme a influência do Harry cresce, a influência do Basil diminui. Então, tipo assim, para mim, o motivo também, tem essa simbologia no quadro, sabe? Que o Basil vai se distanciando e o Harry vai ficando cada vez mais corrupto e o Dorian vai ficando cada vez mais corrupto pelo Harry, e o quadro vai ficando cada vez mais feio. É como se o Basil ele fosse um pouco da luz, sabe? Ele representasse um Harry antigo, mais puro. E é isso, eu acho que essa é essa teoria que eu trago para explicar, sabe? E é incrível que é a morte do Basil que faz a mudança no Harry. No Harry, gente, eu tô com o Harry na cabeça, mas é do Dorian. Tipo assim, ele é o cataclismo, ele é aqui, o Dorian falou assim, não, aqui foi onde eu sujei mais, porque aparece a mancha de sangue do quadro, sabe? Então, para mim, aquele momento foi assim, nossa, tá, agora eu preciso tentar melhorar. E eu acho incrível, porque assim, toda vez que o Dorian ele tenta melhorar, o Harry tá ali para puxar ele para baixo. Então, o Dorian, ele tá ali sentindo assim, nossa, ela morreu, não. E aí o Harry fala, sim, mas que beleza na morte dela. E ele muda toda a situação. Para mim, o Harry ele é uma marionete na mão. Para mim, o Dorian é uma marionete na mão do Harry. E então, e a morte do Basil é quando essa marionete corta, sabe? Tipo assim, você corta as linhas e aí ele fala assim, nossa, foi isso que eu cheguei. Aí é por isso que eu acho que o quadro tem muito relacionamento assim, com esse amor que o Basil tinha pelo Dorian e que vai se perdendo, e quanto mais esse amor se perde, mais feio fica. Essa é a minha teoria. Adorei, não vou julgar, entender? Eu achei tudo. Eu, como um bom fofiqueiro romântico, eu achei tudo a ideia de que é o amor que mantém. Tem um comentário na versão comentada que fala que o grande vilão da história, na verdade, é o Harry. E eu fiquei tipo, nossa, faz total sentido ser ele. Agora eu acho que, com relação a esse efeito dele ligar para a morte de Sybil, eu acho que a influência do Harry vem, mas ela vem anteriormente. Já desde antes, já quando ele fica, ai, não acredito, e a mina se humilha diante dele e tudo mais, aí depois ele se arrepende e fala, olha, o que foi que eu fiz, velho? Não era pra ter feito isso. Tadinha. Aí, quando ele sabe da morte dela, ele fica chocado. Mas acho que antes que o... Gente, pelo amor, preciso marcar. Mas acho que antes do... Você vai comprar o que uma hora dessa, João? Amigo, o meu todinho. Já desse isso vai pro YouTube. Então... Inclusive, eu vou cortar essa parte aqui, ó. Começar a compartilhar nos grupos, a virar meme. Se prepare pra ficar famoso, João, tá? Eu só quero lhe dizer isso. Gente, olha, já que eu já estou no fundo do poço, eu quero comprar meu todinho pra tomar meu café da noite. Eu nem sei mais o que eu ia falar agora. Culpa sua, porque eu só tava botando no chat. Não tava falando nada no mic. Ó, amigo, mas o chat aparece no YouTube também, viu? Não aparece não. Não aparece não. Não aparece não. O chat do Meet, ele grava o chat do Meet, mas ele grava no arquivo externo. Daí você tem a opção de você encaixar ou não, mas não vai pro YouTube não. Ah, não sabia. Desculpa. Então,
É isso, pessoal do YouTube. Eu estou querendo sair da live para ir comprar um todinho. É isso. Inclusive, Posso vou fazer o quê? falar aqui, senão o coitado do colega vai ficar sem o todinho dele. Não, amiga, não pode continuar. Eu só tava querendo saber se vocês queriam me matar se eu saísse, mas podem continuar. O mercado aqui do lado. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Acho que o que eu tava falando foi assim, eu tava esperando que quando ele soubesse da morte da menina, ele ficasse, tipo, desesperado aos prantos. Mas não fica. Ele não fica. E ele não fica não necessariamente por influência do Harry naquele exato momento. Porque antes mesmo dele ficar. Dele até chegar. Ele fica assim chocado, fica triste. Mas depois passa. Aí depois Harry só fala: É, isso mesmo, isso mesmo. Ainda bem que você não ligou pra morte dela. Tem uma fala que ele tá conversando com. Acho que ele tá conversando com o Basil. Aí ele fala, aí Basil fala no capítulo seguinte: Nossa, desculpa, eu vim correndo quando eu soube. Eu fiquei imaginando assim que você tava passando mal. Pensei que você podia ter feito alguma coisa terrível. Pensou que ele tinha se matado também, né? Coitado. E na verdade ele tinha ido pra ópera lá de boa. Aí o Basil: Não, mas eu não acreditei quando o seu criador me disse que você foi pra ópera. Ele: Não, mas eu fui pra ópera. Ele: Não, pensei que você ia estar aos prantos, devastado. Aí ele: Basil, se você tivesse chegado 5h30, 15 para 6, aí você ia me encontrar realmente chorando. Mas depois daquele minutinho assim, não, passou o passageiro. Fiquei assim, gente, que fala foi essa? Eu fiquei assim, gente, como é que esse menino quer mudar? Como assim, gente? A pessoa chegar nesse ponto. Uma coisa que eu queria que a gente comentasse é sobre o passado dele. Que no filme fala, né, que ele sofreu violência, né? Que ele foi violentado fisicamente, tipo, castigos corporais pelo tio dele, que ele ficava trancado no sótão, etc. Aí eu fiquei esperando isso aparecer no livro, só que isso aparece no livro de forma bem sutil. Aparece que ele não queria lembrar do tio, e ele, quando entra no sótão, ele meio que recorda as imagens do passado dele e tudo mais. Eu queria falar isso, só que vamos só focar aí pra ver o que vai dar. Eu achei uma fala do Harry. Eu falei, né, que ele tudo imoral. Ó, o João fechou a câmera e foi comprar todinho. Deixou aí. Amigo, pode falar. Ô, gente, faltam 12 minutos pro mercado fechar. Continuem a discussão, deixem eu comprar meu todinho, eu imploro. Deixa, Corre gente, lá, ele comprar vai. o todinho dele. Eu volto, gente, eu volto, eu juro. Então, eu achei aqui um trecho da fala do Harry que representa bem essa oposição que ele faz, né? A tudo que a gente considera como normal ou como correto, ele vai de encontro a isso. Aí ele fala assim: devemos absorver a cor da vida, sem jamais nos lembrarmos de seus detalhes. Os detalhes são sempre vulgares. Ou seja, lembrando aqui de O Pequeno Príncipe, que fala, né, o essencial é invisível aos olhos. E isso vai completamente contra o que o Pequeno Príncipe fala. Ele dizendo que os detalhes são sempre vulgares, ou seja, só o que podemos ver ou sentir, a gente pode considerar como verdadeiro, né, como real. E os detalhes, as nuances de cada pessoa, de cada ação, não servem de nada. Eu acho engraçado imaginar quanto esse movimento e tudo isso que foi dito, isso que tu trouxe, Ti, vai de encontro com os princípios que a gente aprende hoje em dia. Muito doido, até muito, muito doido, tipo, eu acho que é o auge do egoísmo, do narcisismo, tudo isso. Mas é interessante, eu nunca pensei que. Gente, melhor comentário.
Ah, depois ele vai participar das Olimpíadas daqui a alguns anos, porque ele vai ter que correr muito agora. E se ele chegar a tempo, gente, se ele comprar esse todinho, pronto, já pode ir que vai ser medalha de ouro. Mas isso foi, a gente, esse negócio todinho, gente, melhor coisa, viu? Mas é aí, gente, vocês vão comentar isso aí que a gente falou? Porque até agora eu tô com o comentário do todinho na cabeça, nem lembro mais o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Fia, eu também não tô lembrada mais não. O negócio do todinho totalmente ofuscou o que tu tava falando, do que tu tava falando mesmo. Era do passado dele que tu tava falando ou outra coisa? Eu fiz esse comentário do passado antes, mas a gente foi mal. Não, te amei. Inclusive, continue. Melhor participação. Melhor participação. Eu, sim, foi assim, eu fiz um comentário com relação ao passado dele, sobre o tio de quem ele herdou a herança, o tio que não gostava dele. É, ele herdou a herança porque o tio não tinha herdeiro, então, né? Tinha que ser esse moleque aí que vivia trancado no sótão. E acho que meio que explica também toda a inocência, né, de Dorian. Ele realmente não tinha contato com o mundo exterior. Ele sofria castigo. No livro mostra que ele sofria. No filme, né? Mostra que ele sofria algum tipo de castigo, etc., por esse tio. E no filme. No livro não, no filme. E no livro dá pra. Eu subentendi quando ele fala de. Acho que é de uma arca, ele fala de um armário, algo do tipo. Que quando ele tá falando, meio que ficou subentendido pra mim que o tio trancava ele lá nesse armário. Foi isso que ficou subentendido. Mas o outro comentário que eu tinha para falar foi com relação a isso aí, dessa escola, né, do esteticismo e do comentário que te falou, de que de com os detalhes, os pequenos detalhes. Aí ele fez uma comparação com o Pequeno Príncipe que eu achei maravilhosa. Inclusive, eu nunca li o Pequeno Príncipe, gente. Vocês acreditam nisso? Nunca Eu li. acredito e é super normal, porque eu fui ler só ano passado. Ó, eu peguei esse ano pra ler, mas eu não terminei. É tão pequenininho, vergonha na cara, né? Eu vou ler. Aí achei essa comparação maravilhosa. Ele fez a comparação de que o Pequeno Príncipe fala que os detalhes, como é a situação mesmo, tia? Você entende de novo? O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Enquanto Harry fala que os pequenos detalhes são vulgares, não pouco importam. O que importa é o que você está vendo. O que importa é o que está aparente aos olhos. É o estético, isso que importa o belo. E, e interessante, gente, eu nunca pensei que, tipo, existisse uma escola assim tão forte com defendendo isso, sabe? Tipo, eu sabia dos tempos antigos, do belo, do estudo do belo, etc., que a gente estudou lá em filosofia, etc. Mas eu não sabia que Oscar Wilde fazia parte de um movimento, que existia esse movimento na Inglaterra durante esse período, um movimento chamado esteticismo que defendia essas coisas. Inclusive, quando eu estava lendo o livro, eu fiquei assim, confusa. Ele está defendendo ele tá defendendo esse movimento ou ele está criticando? Eu fiquei assim, ele tá criticando a sociedade, defendendo o movimento, ou ele tá criticando a sociedade e criticando o movimento agora ele também faz parte. Porque ah, isso de mostrar de quanto a alma de Dória é feia tipo, você você vai balancear, né, a beleza física dele e a feiura da alma. Vale a pena você ser feio, ou você ser belo e você ter essa alma corrompida, essa alma maligna, sei lá, algo do tipo? Muito bom. E eu só queria falar aqui sobre Basil, porque eu acho que ele foi pouco desenvolvido no texto. Eu senti falta dele ao longo da obra, né? Porque ele aparece mais no início e no fim, e no meio só aparece o Harry e o Dorian mesmo. Mas também não podemos falar aqui que eles são opostos, né? Que o Basil e o Harry são opostos. Eles compartilham da mesma paixão por Dorian,
O Basil é aquele artista, né, um pouco mais retraído. O Harry é um boêmio mesmo e completamente imoral. Mas eu acho que podemos pensar sobre a situação de Basil no livro a partir de uma corrente que é ele, vou organizar meu pensamento, ele cultivou, adorou um ícone, né? O ícone dele era Dorian, e aí no final ele vê esse ícone, não sei se, não é nada assim mirabolante, não. Ele vê esse ícone se deteriorar, né? Então ele cria um quadro, uma adoração mesmo, ele transforma o Dorian em um ícone, e no final ele encontra, na verdade, esse ícone todo deteriorado. Então, serve também para a gente pensar um pouco, né, sobre adorações que fazemos em nossa vida, que por vezes possam acontecer, e saber que ninguém, e o próprio livro mostra isso, ninguém é perfeito, todos têm defeitos, uns bem mais do que os outros, mas cada um tem seus defeitos, e podemos chegar a extremos, né, com nossas adorações a outras pessoas ou a coisas irreais mesmo, como foi mostrado. É isso. A gente já está se aproximando, pessoal, do horário de 7h30, que foi o teto que a gente colocou, né? 1h30, para a gente não ficar conversando horrores. João foi buscar o Todinho, não vai nem mais encontrar a gente aqui. É tudo culpa desse Todinho, bendito Todinho. Ai, que absurdo. Acho que a gente já pode partir para as conclusões, né, de cada um. O que vocês acharam de forma geral? Eu Quantas adorei estrelas? a live. A live não. Eu adorei a Eu discussão. Eu adorei. gostei bastante. Foi bem legal. Achei massa E graças... também. Pode falar. Não, eu só falei que eu achei legal, gostei da gente ter usado essa plataforma. Eu também. Eu gostei. Assim, com relação ao livro. Eu gostei do livro. Eu gostei do livro mais por conta da discussão. Mas eu ainda assim queria que tivesse mais coisa. Que acontecesse mais, sabe? Eu sei que não era o objetivo, porque o objetivo do livro não é tanto isso, Rebeca. Mas eu sei, eu queria mais coisa. Eu Uhum. queria que algumas coisas se desenrolassem de maneira diferente. Eu não gostei muito da estratégia de escrita. Não gostei muito da estratégia de escrita. Então, acho que por isso eu dou umas 3,5. Sei lá, 3. 3,5. 3,5. Tá, não vou ser tão rígida. Coitado do Oscar Wilde. 3,5 é minha. Não, mas eu não fui que nem Karen que colocou dois, né? 2 estrelas, né, Karen? Ai, fui exposta! Meu Deus, eu nem ia comentar isso. Mas eu já aumentei, tá? Eu aumentei uma estrela inteira. Ah, foi ótimo aí. Quase eu tava também. Porque assim, eu também tive uma experiência parecida com a tua. E com a de Beatriz também, que ela falou, não foi que aquele tanto de filosofia deu um pouco de entrave à leitura. Eu também tive essa experiência, só que depois da conversa que a gente teve aqui agora, eu fui percebendo, né, as estruturas, as escolhas dele, narrativas, e eu comecei a apreciar um pouco mais. No entanto, por não ser meu gosto pessoal de leitura, que é um outro que eu gosto quando o escritor ele não dá o caminho todo, ele dá um pedaço para a gente chegar lá, para a Sim. gente fazer o resto do percurso para chegar lá. Então, por um gosto pessoal, não é um livro que eu leria de novo, digamos assim. Esse foi meu critério.
Eu pensei a mesma coisa. Inclusive, eu li a maior parte do livro na versão digital. Comprei o livro e li só, tipo, metade pro final do livro, que foi hoje, que eu só li o livro físico. Mas eu li a maior parte no livro digital. E eu tive, quando eu tava lendo, que foi aquele, o capítulo que Sybil Vane morre, eu fiquei tipo assim, não vou ler esse livro de novo, eu não vou ler esse livro de novo. Porque assim, já sabia que ela morria, né? Mas eu não esperava aquela reação dele, eu não gostei. Eu fiquei tipo assim, que saco. E eu gostava dele, era o único personagem que eu salvava. E foi uma coisa interessante, assim, porque não é nem questão de, tipo, eu não gostei dos personagens, eu não gostei do livro. Não, porque foi aquela mesma experiência que eu tive com o Morro dos Ventos Vivantes. Eu não gostei dos personagens, mas eu amei o livro. Diferente, esse livro eu não amei. Também não leria de novo. Eu tenho vontade de ler de novo, só os comentários. Pra ficar sabendo um pouco mais, que eu fiquei curiosa, mas ao mesmo tempo eu tava com preguiça de chegar, assim, porque eu queria terminar logo. Falei assim, se eu ficar lendo os comentários, vai demorar demais. Eu gostei da edição também, porque eu gosto de saber, né, do contexto e de curiosidades. Eu não li tudo ainda quero ler. Tava sem motivação para ler, porque eu terminei o livro e foi aquela coisa, né? Mas agora eu quero, porque tem bastante coisa ainda depois, né? Nessa edição, né, Rebeca? Sim. Então vamos ver. Conseguiu comprar o todinho, João? Com toda certeza. Eu tava aqui, agora que eu tô no microfone, né? Então eu posso agradecer no microfone. Que Tari, Indiane, a X e Rebeca, ficou botado aqui no chat, né? Que estavam torcendo pra eu conseguir comprar meu todinho antes do mercadinho fechar. E deu tudo certo, gente. Já fui, já comprei, já me desintoxiquei de coronga, já tô aqui cheirosinho de novo, pronto pra tomar um cafezinho. Tudo. Manuela Nunes disse, vocês arrasaram novamente, pessoal. Obrigada, Manu. Estava faxinando no meu quarto e fiquei morrendo de vontade de ler o livro. Leia. Que lindo, gente. E Obrigado, comente. viu? Me achando muito chique, ela ouvindo a gente enquanto faxina. Não é, menina? Achei chique. A gente chegou em outro nível, gente. Eu amei A isso nossa aí. relevância. Bia, Pois, eu adorei a discussão também. Vou tentar participar mais da próxima. Participe, Bia. sim, a gente sentiu falta. E Isso, Nara, gente, que leu esse livro, disse que ia falar um monte de coisa não apareceu. disse, muito bom, pessoal. Ótima discussão e perspectivas diferentes em várias partes do livro. Muito interessante ver como vocês analisaram o tema. Estão de parabéns. Tem um tempo já que li o livro e dou 4 estrelas. Ai, João, o João tá ali. We are the champions, my friend. Ah, mano, o próprio podcast. Eu tive a mesma ideia. Podcast, a gente chegou no nível de podcast. A gente já venceu na vida, tá? Só queria falar isso pra você. Eu quero saber Gente, quando é mas que a gente eu acho que dava pra falar. Desculpa, Ti. pode falar. Eu acho que dava pra fazer um podcast. Eu acho tudo. Acho que eu ralava muito. Fica aí a sementinha plantada. Dava pra gente fazer um podcast, né? A gente Eu gosto fazia da chamada, a gente fazia chamada pelo Zoom, o Zoom salva o áudio de cada um separadamente, né? Fica aí a semente plantada pra vocês pensar. Eu acho que seria legal. Eu não vou mentir, não. Eu também já pensei. Falei assim, poxa, podcast seria legal. Só que eu não pensei em podcast no livro, eu pensei em procrastinado, olha. Tipo, você tem um livro que eu faço essa cara, você tem um milhão de coisas pra fazer, ainda quer outra. Mas é uma ótima ideia, João. Eu também gostei da ideia. Fica aí, né? Fica a semente plantada. A pergunta foi: a gente já vai finalizar a live, porque a gente já passou, inclusive, do teto. O teto é de 1h30. E a gente já tá em 7h05. Mas a gente quer a participação de todo mundo. E a pergunta foi: o que você achou do geral do livro e quantas estrelas você dá pro livro?
Eu já falei, né? Eu? Já. Tu falou, Ti? Eu já. Tu 4. 4 foi. Ave, que horror, Beatriz. Entre 3 e 3,5. Meu Deus. O que é isso, gente? É 3,25. E K também. Karen deu 3 estrelas, eu dei 3,5. Meu Deus, gente. Eu dando 4,8. Tá, Indiane aí, pronto. Deram 4. Perfeitas. Não, nunca errado. Gente, 3,5. Eu senti uma afronta. Olha, o Oscar, ele tá se revirando agora no túmulo dele. Vocês não estão entendendo. Tá se remexendo lá. Ele já sofreu Vocês tanto. tudo... Pois é, vocês vão tudo receber uma visitinha dele hoje de noite. Ah, gente, aqui tem dizendo onde ele está enterrado. E eu fiquei com tanta vontade de visitar. Acontece que é em Paris, né? Não é aqui do lado. Posso só ir comprar um todinho ali, né? E ver, mas é isso. Pois é, amigo, não é só montar na bicicleta, né? Droga. Ai, meu Deus. Eu quero Mas- saber quando é que a gente vai ler Lucila. Eu vou cobrar. Ai, ai, ai. Mês que vem, vamos nesse mês que vem. Tipo, depois de Jane. Do mês depois da Jane. É porque Rebeca já veio dizendo que é Halloween. Mas Halloween é só lá fora. Hoje eu não quero saber. Aqui a gente é internacional. Ô, gente, me salvem de Rebeca. Ela vai botar a gente pra ler uma coisa agora. Eu não quero. A gente lê Drácula. Pode ler Drácula Foi no Halloween. Pode ser, pode ser. Falei assim, gente, no Halloween a gente tem que ler alguma coisa assim de terror. Eu não quero nada muito pesado. Assustador, mas terror clássico, alguma coisa assim, fantasia, sei lá, mistério. Eu falo assim, por favor, gente, vamos. Tava defendendo, viu, João, o tema do Halloween. Por favor, isso. amiga, por favor, estou com você. É Lucila. É Lucila, sim. Eu acho muito digno. Eu só acho bom assim, não necessariamente bom, é uma faca de dois gumes. Mas eu não gostaria de que fosse Lovecraft no Halloween. O Lovecraft, ele é muito, muito racista. Muito racista. Vocês não têm noção. Sabe? É muito, 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 muito racista. Eu li... Eu queria muito ler Lovecraft, né? Por causa de algumas outras referências que eu tinha dele. Só que quando eu comecei a ler, eu peguei um livro de contos dele para ler e eu terminei na base do ódio, sabe? Que é só porque eu quero terminar, porque eu não quero deixar esse livro inacabado. Mas é tipo assim, de 10 páginas que você lê, 7 são racismo. Descancarado. Tipo, na cara mesmo, sabe? Então eu não recomendo a leitura do Lovecraft. Eu também descobri essas coisas recentemente. Eu nunca li nada dele, não, mas eu tinha muita vontade por causa do gênero de terror. Aí fui assistir uma série, Lovecraft Country, da HBO, que é maravilhosa. Que os protagonistas são pessoas negras e que se passa na década de 60. E é uma história de terror que envolve coisas que aparecem nos livros de Lovecraft. Então eles nossa, assim, vale a pena assistir, gente. E assim, eu descobri por meio dessa série que ele era racista. E acho que por algumas outras coisas também, eu não lembro, eu tava pesquisando aí, eu sou. Eu acho a série tudo porque eu não assisti ainda não, mas eu acho, pelo que eu vi da série, eu acho que ela é tudo só pelo afronte, sabe? De pegar um autor extremamente racista e fazer uma obra em cima dele, só que só com atores negros. Achei, assim, sensacional. Eles e Lovecraft se revirando no túmulo e a gente batendo palma. Adoro! Sara não falou, Sara, quantas estrelas, o que você achou do geral do livro e quantas estrelas a gente Tô aqui quietinha, gente. Eu não sei descrever esse livro, não. Sério, talvez daqui a alguns meses eu possa voltar e dizer pra vocês assim, nossa, não, 3, 2, 4, mas agora faço a mínima ideia, assim, não sei se... Assim, a minha sensação com esse livro foi, assim, apática, entendeu? Eu queria acabar, era só isso.
Mas assim, eu reconheço que tem muita coisa importante nele, sabe? Mas eu não sei definir. Então, quem sabe um dia eu diga pra vocês assim, nossa, agora eu tenho uma opinião. Mas hoje não é esse dia. Te entendo e não te julgo, Sara. Eu também tava nessa. Só que aí, com o desenrolar da live, consegui formar uma opinião. Então é isso, gente. Comentários finais. O que vocês querem falar aí pra gente poder finalizar essa live? Que foi maravilhosa. Live não, reunião. Discussão, sei lá. Você foi maravilhosa. Gostei bastante. Eu só tenho a agradecer, né? Foi tudo. Eu achei tudo. Achei maravilhoso a gente ter mudado pro Meet. Eu achei que ficou mais dinâmico a discussão, sabe? Do que pelo YouTube. E foi bem gostoso. Eu só agradecer. E falar mal de quem tá dando 3. Beleza. Mas só isso. Só Não isso. fale mal da gente, não, que a gente deixou você comprar seu todinho, viu? Ok, João, você amiga, tá me ok. traindo. Retiro. Ô, João, você Retiro o tá que me eu disse. Ui, ficou preto. traindo. Amiga, Porque pera. no mês passado a gente tava juntos, com Torturado, eu e você, together. Torcendo e Gente, defendendo. foi eu que não gostei desse livro mesmo, né? Oi. Inclusive, a gente tem que achar uma pessoa pra fazer o vídeo, né, gente? Do quadro lá, o Castro. Eu vou ver com Inara. E se João tivesse feito no mês passado, ele falava, vai lá, João, já que tu gostou. Eu vou ver com Inara, que ela disse que gostou. Pronto. Fala lá com ela, pessoal, o que quer fazer. Tá certo, gente. Então é isso. Beijo, gente. Obrigado. Um sábado à noite discutindo literatura não é pra qualquer um, viu? Exatamente. Valeu. Eu só queria dizer Beijo, que eu estou gente. extremamente ansiosa pra N, tá bom? Eu só queria Eu terminar. também. Eu tô dando graças a Deus. Finalmente. Infanto juvenil. Finalmente eu vou ser contemplada. Pelo amor de Deus. Obrigada, cara. Meu coração soft. Tava precisando disso. Eu não aguentava mais. Se alguém viesse com mais alguma coisa no naipe de Morro dos Ventos Uivantes ou de o retrato de Dorian Gray, eu ia falar, gente, eu tô me retirando aqui, ó. Minha carta, tô pedindo demissão. Eu não quero mais. Amiga, agora a pergunta que não quer calar. Você é do time Gilbert, amiga? Porque eu só vi a série. Existe outro time? Eu vou me enfiar aqui. A pergunta tá pra mim, mas existe outro time? Amiga, tem gente que não é a favor dos dois. Eu fico chocado. Como assim? O Gilbert é o retrato do homem perfeito. Exatamente. O sonho de qualquer pessoa. Meu sonho de princesa da Disney. Eu nunca assisti. Ai, meu Deus. Nunca li nem assisti. Cara, eu acho que a gente podia parar a Thiago. gravação. Se alguém tiver que Vamos continuar parar. a gente pode continuar conversando. Mas É para a gravação. Então, tchau, gente. Beijo. tchau, YouTube. Tchau, tchau.